Queria fazer a saudação em nome de toda a diretoria do fórum, na pessoa do nosso vice-presidente, Pastor Salgueiro, a compositor. Pastor Salgueiro, que eu me lembro ainda criança, aqui em Caiacica. Para quem não sabe, eu sou filho de Geraldo Rodrigues, fui vereador aqui na década de 80, nunca mais teve um tipo de mandato, consegui a professora de Mar, ambos funcionários da prefeitura. Minha mãe se aposentou tem mais de 2 anos, meu pai se aposentou em abril. Então a gente acompanha os movimentos da cidade há muitos anos, praticamente desde que nasci. Nós chegamos aqui de Cachoeira da Febrinha com 5 anos de idade. Para morar ali em Itacipá, onde tinha Tremulândia ainda, onde era o território de Itacipá, era a lagoa, uma lagoazinha, a salgadeira que a gente chamava. Então, assim, só para ilustrar o tempo que nós vivemos. E eu me conheceu sentado aqui ao lado do pastor Salgueiro, nunca passou na minha cabeça que dia eu ter a oportunidade de estar sentado ao lado dele, muito menos compartilhando como prefeito da cidade de Cariacica, ao lado do pastor Salgueiro, uma ação como essa. Então, assim, muitas coisas passam na minha cabeça ultimamente. E uma delas foi o que aconteceu agora. Porque eu sempre vi o pastor Salgueiro levantando uma bandeira que, há muitos anos atrás, a gente jamais imaginava. Discriminação em relação aos cristãos, toda a relação de descaso, e ele estava ali, vários outros pastores que aqui estão também, agora, levando essa bandeira. Hoje nós estamos aqui colocando mais uma pedra dessa grande obra que Deus abençoou a todos os homens e mulheres do bem da nossa cidade. E eu, como prefeito dessa cidade, pastor Luiz, não poderia deixar a oportunidade de passar. Mas eu pedi que anunciasse a presença dos vereadores aqui, porque alguns já foram para o encontro do governador, a inauguração do Hospital da Serra, mas nós sabemos, tanto o prefeito, o vice, o Bruno Polês, o pastor Bruno Polês, que é o nosso vice-prefeito, não está aqui, porque a esposa deu a luz sexta-feira, e ele está acompanhando ela na maternidade. E também, junto com os vereadores, nós sabemos o valor e o papel das igrejas na cidade. Mas vários dos senhores e senhoras nos ouviam falar antes da eleição. E nós estamos aqui pós-eleição e falando a mesma coisa. Além de falar, estamos agindo. Cleidmar, ex-vereador Cleidmar, o tempo de Deus não é nosso tempo. Quando o senhor, enquanto vereador, junto com o nosso secretário, hoje ex-vereador Dilson Menino, também é o servo de Deus. Quando o senhor propôs essa lei da Câmara Municipal, os tempos eram outros, a administração era outra. Se o senhor tivesse apresentado agora, pode ter certeza, estaríamos aqui juntos, assumindo esse compromisso e autorizando a mudança da lei, como nós estamos fazendo hoje. E reconheço a luta do senhor anteriormente, mas hoje são nossos tempos. Cariacica começa a ser abençoada de verdade também no poder público municipal, porque somos tementes a Deus e reconhecemos o nosso papel. Mais do que ouvir a palavra, eu já disse isso em outros momentos. Mais do que ler a palavra, é praticar a nossa saúde. E nós estamos nessa busca incessante. Somos seres humanos, vamos falhar, infelizmente falharemos, mas a gente está na busca da justiça. E o povo da justiça, o povo de Deus, é agora ter esse conhecimento de uma lei que recebe recurso público, onde o nosso povo, o povo evangélico, o povo cristão, tenha direito também de usufruir e levar a todos os cantos a palavra através do canto.
olharmos em termos de reconhecimento algumas igrejas que conseguiram se organizar e já ter um planejamento, caso seja na vontade de Deus, que a gente tenha algum tipo de desastre natural. É um simples ato de reconhecimento do tamanho e demanda. Nem todas as igrejas têm essa condição, porque não tem espaço. Nem todas as igrejas ainda se organizaram, estão construindo essa Patrulhando. Passei lá, essa semana, estive lá, a mão na massa, literalmente com a mão na massa, para criar a igreja. Mas aqui, além do agradecimento, eu deixo o chamamento da cidade. Aquelas igrejas que ainda não foram consultadas, as igrejas que atualmente não têm condição de deixar o espaço disponibilizado caso aconteça algum acidente natural, podem nos procurar no decorrer dos dias, podem nos procurar para que a gente tenha esse nosso cadastro. Nós instalamos o nosso comitê de forma preventiva, começamos a limpar os valores, rios, estamos limpando, draga. Agora, como nós pudemos ouvir o secretário Rafael Simões, o governo do estado firmou um convênio com a gente, está mandando mais maquinário, e alguém pode falar assim: mas Juninho, por que você não usa essa máquina para acertar as ruas, para acertar as estradas, ao invés de ficar aí limpando rios, canais, balões, se não está chovendo? Porque justamente foram medidas, né, comandante Siqueira estava aqui antes, da Defesa Civil, justamente foram medidas que deveriam ter sido tomadas anteriormente para evitar, para amenizar, não é nem evitar, para amenizar o impacto negativo de qualquer desastre natural, alagamento, etc. Nós estamos fazendo isso. E junto com isso, a gente começa a trabalhar também a limpeza em relação aos bichões, em relação a se joga nesses rios e balões, para ajudar na dengue, principalmente nos próximos meses. Porque o que está acontecendo agora na cidade, infelizmente, eu queria inclusive que as lideranças religiosas que aqui estão, comunitárias que aqui estão, pudessem passar para outras pessoas também. O que está acontecendo hoje na cidade foi falta de um planejamento anterior, de limpezas dos balões, lixos, terrenos baldios, que não foi feito anteriormente. Isso era para ter sido feito em setembro, outubro, novembro, porque depois, quando chega em janeiro, fevereiro, que é o verão, vira mosquito. Virou mosquito, é muito mais difícil. Nós conseguimos agora mais 3 carros de maceta, mais 10 bombas manuais para as pessoas poderem entrar nas casas, porque o fumaça só passa nas ruas. Nós tínhamos, de 4, nós tínhamos apenas 2 funcionando no mês de janeiro. Agora, em fevereiro, nós conseguimos que funcionassem 4. Agora nós estamos com mais 6. Então, nós temos 10. Mas não é suficiente. Ampliamos o peágio de Itacibá, que já é um problema. Quando nós assumimos no mês de janeiro, 220 pessoas eram atendidas dia. Hoje são 422 pessoas atendidas dia. Aumentou, dobrou o atendimento, e a gente precisava de atender um déficit de servidores. Quando a gente conseguiu colocar um número de servidores para atender 220 pessoas, pulou para 422, e nós estamos tentando fazer isso. Além disso, nós tiramos 2 salas na parte superior do PA de Itacibá para transformar em acolhimento das pessoas com dengue, para ver se a gente consegue amenizar todo esse impacto na saúde do PA de Itacibá. E essa nossa ação preventiva é para amenizar. Precisamos de obras e ações estruturantes, para que dessa forma a gente lá na frente não tenhamos problemas como a gente tem encontrado hoje. Por quê? Porque o poder público às vezes nos consome, né, pastor Douglas? Toda hora chega um problema, toda hora tem uma demanda. Se você não consegue colocar um grupo para pensar a médio e a longo prazo, você não avança. Essa é uma das tarefas do secretário Rafael Simões. Rafael Simões, para quem não conhece, é um dos poucos secretários que não é de Cariacica. Inclusive, eu digo o seguinte, que não era de Cariacica, mas por enquanto que não é de Cariacica. Mas Rafael Simões tem um trabalho brilhante contra a corrupção do Espírito Santo no Brasil, porque ele é um dos fundadores da Lei de Transparência Capixaba. Teve que se licenciar para servir o município, porque esse é outro dos princípios que nós trouxemos para a nossa administração. Para ser o secretário de governo,
em combate à corrupção do Espírito Santo enquanto sociedade civil. Não recebe nada para fazer isso. Não é Ministério Público, não é Justiça. Um membro da sociedade civil que assumiu esse papel há anos e era correspondente de CBN, de Gazeta, etc. Convidamos ele, é professor universitário, convidamos para estar entre nós, porque precisamos desse tipo de exemplo. E pensar ações a médio e a longo prazo. A outra coisa que eu queria dizer é que nós montamos um sistema de integridade municipal, capitaneado também pelo Rafael. O que é isso? Hoje, quem chega na prefeitura ou quem está em casa pode acessar o site da prefeitura. Se chegar na prefeitura no saguão, vai chegar no saguão e vai ver que tem uma tela de televisão lá com um teclado de computador. Ali você acessa. Qualquer pessoa que chegar vai acessar, não tiver ninguém acessando. Se naquele momento estiver ocorrendo um pregão eletrônico, a empresa está querendo vender papel para a prefeitura, a empresa está querendo vender caminhão para a prefeitura, está querendo alugar ambulância. Se estiver acontecendo naquele momento do pregão eletrônico, você acompanha lance por lance, lance por lance. Coisa que antes acontecia dentro de uma sala e ninguém tinha esse conhecimento. Se você estiver em casa, colocar no site da prefeitura, entrar no pregão eletrônico, estiver acontecendo lances de empresas, você vai acompanhar tudo. Até a negativa da prefeitura, por que não abaixou mais, por que não foi, tudo vocês acompanham, porque a gente não tem nada para esconder. Nada para esconder. Estamos prestando serviço público. Além disso, nós criamos a comissão que vai acompanhar os servidores que passaram no concurso e estão em estágio probatório. A gente tem que saber, passou no estágio probatório, é servidor municipal, como está lá, está em horário, está cumprindo, porque existia aquela forma de que servidor público efetivo não gosta de trabalhar. Aqui muito carro comissionado, muito não sei o quê. Nós colocamos a comissão para acompanhar. Se não estiver dentro do estatuto da prefeitura, do estatuto municipal, infelizmente não passará do estágio probatório. E aí vai ter que fazer um outro concurso, porque será mandado embora por justa causa. A gente abre o processo administrativo e aí vamos tomar as providências cabíveis. A outra coisa é ficha limpa para trabalhar na prefeitura. Esse sistema também nós estamos implantando para acompanhar a ficha de cada um. A outra coisa, nepotismo. Nós estamos fazendo cruzamentos de pessoas, irmãos, esposo, esposa, primos. Nós estamos fazendo todo levantamento. Não pode ter, por exemplo, parente de vereador lá na prefeitura, nem parente de quem é da prefeitura lá na Câmara Municipal. Tudo isso o nosso sistema hoje está trabalhando. E tudo isso tem facilitado, porque a Câmara Municipal, nós temos ainda alguns vereadores aqui presentes, Jaqueline, Oséias, Zé Miguel, o presidente Marcos Bruno, o pastor Messias, a Câmara Itamar Freire, obrigado, eu só estou sinalizando, Itamar, está mostrando. A Câmara entendeu que nós estamos no nosso tempo da cidade. E está muito legal. Para vocês terem uma ideia, nós assumimos a prefeitura no dia 1º. E começamos, olha, no dia 1º não houve expediente. No dia 2 nós fomos para dentro da prefeitura. E estamos descobrindo muita coisa. Uma delas nós descobrimos no dia 9. Uma lei que a administração anterior sabia desde junho que precisava ser mandada para a Câmara, para que a Câmara votasse, porque é uma lei que trata do repasse anual do Instituto de Previdência de Cariacica. Juninho, o que é isso, esse tal de IPC? É o Instituto que regulamenta a vida dos aposentados de Cariacica, para receber, principalmente para receber acompanhamento médico, etc. Se não fizesse esse repasse, os aposentados da prefeitura não teriam recurso para receber durante todo o ano de 2013. Nós descobrimos no dia 9. Foi mandado para a Câmara, pela administração anterior, no dia 28, depois que a Câmara entrou em recesso. Portanto, os vereadores que estavam antes não sabiam de nada. Mandaram no dia 28. Mandaram dentro do ano da administração anterior, mas fora do período legislativo. Nós descobrimos no dia 9. Vencia quanto, gente? No dia 11. 2 dias. Nós tivemos que ligar para todos os vereadores. Não tinha começado ainda as sessões, para fazer uma sessão extraordinária, fazer uma convocação. E se os vereadores disserem o seguinte, nós não vamos participar, em 2 dias eu posso estar de férias, posso estar na praia, posso estar onde for, não vou para lá. Pelo contrário, no dia 10, eles estavam lá, de manhã, fazendo a sessão e aprovando o documento. Aprovando o documento e, infelizmente, de
forma pensada, foi deixado para que isso acontecesse. E agora, nós estamos enfrentando um monte de coisas. Outras delas é o Beato Grego. A gente passa por fora, vê uma obra belíssima, belíssima. Eu estou levando a imprensa lá essa semana para mostrar dentro, para que todo mundo veja. Porque o que passa é que Juninho que não quer fazer isso por causa de briga política, Juninho que não quer fazer isso por causa de coisas do passado, Juninho... Não é nada disso, gente. Nós estamos trabalhando incessantemente para tentar abrir agora em julho o PA do Grego. Inclusive, vamos tirar o PA de Itatiba, trazer para cá, e o PA infantil, que hoje também é um caos, porque as pediatras pediram demissão, não tem instalação física adequada, também vai trazer para cá. Mas lá dentro, colocaram, só para os senhores e senhoras terem ideia, colocaram o local de lavar ferimento dentro do centro odontológico, na hora que fizeram lá a obra. Isso orientado por um projetista, por um projeto. Colocaram situações onde você não tem ainda nem o corpo do raio-x, é parede. Todo mundo sabe como é que isso pode afetar o ser humano, as ondas magnéticas, etc., do aparelho. Tudo isso estão deixando. E isso, gente, não teria problema, desde que deixar a população ciente do que está acontecendo. Estamos deixando nessa situação. Não precisa de querer ludibriar ninguém para dizer que está fazendo ou deixando de fazer. Já houve um avanço, só de conseguir desapropriar o local, só de ter o projeto, já foi um avanço, já mérito. E eu digo por onde eu passo. Cada prefeito que passou por essa cidade deixou a sua contribuição. Uns mais, outros menos, mas deixou. Não adianta querer falar que nada presta, não sei o que no passado, nada presta. Eu não faço esse discurso, porque eu trago para a realidade e de forma convicta. As câmeras de vídeo monitoramento, eu tive que mandar fechar. Não funciona. Não funciona. Quando a gente coloca lá na tela, infelizmente, nós temos diversos servidores que foram deslocados para lá, que era do setor administrativo, que foi feito meio que às pressas, vai para lá. A pessoa não tem uma qualificação, uma capacitação, não tem a mínima condição de acompanhar o que está acontecendo ali. Para nossa surpresa, quando aquele segurança do terminal de Campo Grande foi assassinado, a Polícia Civil entrou. Ela entrou sem pedir permissão. Já era até no nosso governo. Quando foi pegar a gravação, não filmou nada. Aí me deram uma alerta. Está acontecendo uma coisa errada. A câmera está lá e não está filmando. Aí já acendeu a luz vermelha. Aí pediu as pessoas para ir lá ver. Não, Juninho, porque fizeram um parecer, os meninos que já estavam e permaneceram lá, Juninho, porque essa estava com defeito. Aconteceu um outro fato em Jardim América. A polícia foi lá das frente e pediu para ter acesso. Não estava funcionando, não gravaram nada. Tem alguma coisa errada. Aí nós pedimos para levantar, identificamos que infelizmente o que foi feito ali, foi feito meio que às pressas e ficou. Agora, o que foi passar para a população? A gente não precisa de querer enganar ninguém, porque o tempo está mostrando. Fechamos, solicitamos agora o governo do Estado que venha para dar qualificação, que firme o convênio com a gente, para nós instalarmos mais 100 câmeras com profissionais que possam acompanhar. Um profissional, ele tem muito bem treinado, ele tem condição de acompanhar de 7 a 8 imagens ao mesmo tempo, por determinado período do dia. Senão ele não consegue fazer mais. Por quê? Porque os olhares também são diferentes. Se eu vou lá olhar no vídeo de monitoramento, o Juninho vai lá no vídeo de monitoramento, eu vou olhar com o olhar do prefeito. Como é que está o buraco da rua, como é que está o trânsito, como é que está, estou vendo ali, onde é que estão os ambulantes, eu vou olhar. Se o professor vai olhar, ele vai olhar e vai falar, as crianças estão indo para a escola, como é que está a porta da escola, como é que estão os carros que estão levando as crianças para a escola, as vans, além do que eu posso estar olhando. Se um líder religioso vai olhar o seguinte, como é que está lá, o drogado está ali, como é que está a porta da igreja, como é que o pessoal está entrando, tem onde estacionar na porta da igreja, não tem. Cada um dá atenção de acordo com aquilo que tem afinidade, são olhares. Uma pessoa treinada, ela chega lá e vai olhar com os nossos olhares, porque ela está sendo treinada para isso, mas com uma capacidade.
espero, fielmente, de que a gente possa trabalhar de forma muito concreta para avançar em todas as áreas. Para isso, nós estamos assumindo mais uma vez aqui o compromisso da nossa gerência sócio-religiosa. Até junho, nós esperamos que já esteja implantado o processo, já foi startado dentro da prefeitura, estamos embasando na procuradoria e o pastor Douglas tem essa tarefa da gente agora só esperar chegar na Secretaria de Administração para ver o número de cargos, para depois a gente fazer o debate com as nossas igrejas, para a gente avançar e finalizar o processo da gerência sócio-religiosa. Enquanto isso não acontece, Juninho, como é que eu faço? Eu preciso da licença da rua, eu preciso do palco do som, eu preciso de resolver uma situação por silêncio, disso, daquilo outro. O pastor Douglas hoje tem essa função. Mas o pastor Douglas tinha muito ocupado. A Dilson Avelina está lá esperando também com essa função. Está ouvindo, né, Dilson? Está ouvindo, né? Né, pastor Namor? Então, nós centralizamos com o pastor Douglas, que está ao lado do gabinete, em frente ao gabinete, para facilitar. O pastor Douglas, quando recebe a demanda, ele vai na Secretaria de Comunicação para a questão do som, da sonorização, etc. O pastor Douglas, quando recebe a demanda, ele vai com o secretário de obras, com o secretário de serviços, secretário de desenvolvimento urbano, e ele, quando tem muita demanda que não consegue resolver, o pastor Douglas vai lá para o chazinho de cadeira lá no gabinete, senta lá, me espera, abriu a porta e entra. E aí a gente define de que forma nós vamos resolver aquela situação, principalmente das igrejas. Principalmente das igrejas, não é só das igrejas, mas principalmente das igrejas. Porque assim nós encontramos alguém que tem afinidade, fica muito mais fácil. A outra coisa nós, em virtude do que aconteceu no lado sul, na cidade de Santa Maria, nós vamos trabalhar de forma a orientar as igrejas em relação à sua situação de construção, saída de emergência, etc. Nós temos uma equipe, hoje ela está monitorada pelo comandante Siqueira, que vai visitar várias igrejas. Eu pedi a ele que procurasse de forma orientada, combinada com o pastor Douglas, que fosse fora do horário de cultos principalmente. Porque chega lá de colete, não sei o que, vai achar que está querendo fechar, está querendo não sei o que, está querendo, assusta. Então que vá fora do horário e comece a orientar as igrejas o que está faltando, como é que está lá, se está bom ou não está. Por quê? Porque Deus nos livre e guarda. Mas se acontece algo dentro de uma igreja, vai ser motivo para notícia para 2 anos. E o sensacionalismo do jornal é querer colocar um negócio desse. Falou que a igreja, coloca lá, pastor tal, não sei o que, pastor Y. Então, nós estamos buscando a orientação. E a nossa equipe está orientada a isso. Aí, a cada igreja, sem alarde, sem tumulto, conversar com cada liderança e falar, vamos olhar aqui, está assim, como é que eu vou fazer? Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. É a nossa orientação. Qualquer situação, além disso, o pastor Douglas está no aguardo. Até para a gente quebrar a cabeça juntos de que forma nós temos que avançar para que não aconteça uma situação como essa, e se acontecer, que nós estejamos amparados, pelo menos, pela legislação da Constituição Civil. E uma coisa que nós, para encerrar, uma coisa que nós estamos trabalhando legalmente é a questão da anistia dos casos que puder, na anistia de taxas dos casos que puder, no parcelamento dos casos que puder e nas isenções dos casos que puderem, de acordo com a atividade daquela entidade. No caso das igrejas, nós estamos encaminhando para a Câmara Municipal, aqui nós temos vários vereadores,
nós estamos caminhando à Câmara Municipal o pedido de autorização para uma lei que possa tratar as igrejas como elas devem ser tratadas. As igrejas que até hoje fizeram trabalhos sociais têm em sua essência a obrigação espiritual. As igrejas realizam trabalhos sociais que em alguns momentos se confundem com o espiritual e social. Nunca foram ressarcidas por esse trabalho. Além disso, o poder público municipal começa a cobrar taxa disso, taxa daquilo outro, e não é a cobrança de IPTU, é de uma taxa de lixo, e sai cobrando. Nós tomamos a iniciativa de prepararmos uma lei, esperamos que seja aprovada dentro da Câmara, dentro da legalidade, aonde a igreja que quiser ser beneficiada por essa lei terá que fazer simplesmente uma coisa: ir à prefeitura e fazer solicitação. E aí, a prefeitura, na sua atribuição, junto com a Câmara Municipal, dará as intenções, etc, etc. Foi o que eu disse aqui antes. Os parcelamentos, cada caso é um caso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando sair a notícia, por exemplo, aí todo mundo fica tranquilo: não, agora a minha igreja já não vai pagar mais, então eu vou ficar aqui. Aí passa um ano, passa 2 anos, chega a cobrança legal, porque nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Chega a cobrança da igreja: poxa, mas ninguém disse que a gente tem isenção, parcelamento e tal com essa lei. Sim, mas tem que ter a provocação. Quem quer, tem que lá dizer que quer. A mesma coisa acontecerá com as ruas sem pavimentação. Ruas sem pavimentação não pagará IPTU. Mas o morador e a moradora tem que dizer: prefeito, eu quero. Sabe por quê, gente? Porque se não fizer isso, vai caracterizar que o prefeito não quer recurso para a prefeitura. E aí eu entro na lei de responsabilidade fiscal. Renúncia fiscal. O prefeito não pode renunciar, muito menos uma característica de Cariacica, que é a menor arrecadação do Espírito Santo, e estamos entre as 100 cidades mais pobres do Brasil. Só esse mês de janeiro nós deixamos de arrecadar, pelo fundado, 22%. É um impacto muito grande na folha. E nós pagamos no dia anterior 10 milhões e meio só no mês de janeiro. Mas enfim, esses eram alguns dos recados que eu queria deixar. Nós estamos com as portas abertas. Tem vários eventos para acontecer. A festa da cidade esse ano será uma outra concepção, que o fórum estará providenciando uma outra reunião para que a gente possa também externar isso. Eu queria sugerir que na próxima reunião que a gente participar, que a gente estipulasse horários de início e horários de término, até para a gente ficar entendendo na fala e a gente ficar bem perdido, até para que todo mundo possa se programar. Pedir desculpa se hoje eu me estendi, mas porque eu precisava de passar algumas coisas e dizer que Deus está à frente do nosso projeto. Quando a pastora Itabina, junto com as mães delas, disse que nós faremos um ato na frente da prefeitura, eu quero ir além. A partir de 1º de janeiro de 2013, tudo que nós tivermos que fazer para levar a palavra do Senhor, usando as vias públicas, usando os espaços públicos de forma interna, podem contar com o Juninho. Mas eu quero aqui dizer também, pastor Itabina, não quero só na frente da prefeitura, não. Eu quero lá dentro da prefeitura. Cada canto da nossa prefeitura